Olá, professor. Meu nome é Jael Marques Carvalho. Eu sou técnico judiciário do TJ e aluno do EDCM 2022. Nesse pequeno vídeo, vou falar sobre as hipóteses de cassação, perda e suspensão dos direitos políticos. Bom, em relação à cassação, é importante mencionar que havia previsão no nosso ordenamento pátrio, contudo foi abolida com a Constituição de 1988. Então, desde 1988 não temos mais essa previsão de cassação dos direitos políticos. Mas hoje temos, sim, a perda dos direitos políticos e a suspensão dos direitos políticos. A diferença entre uma e a outra é que a suspensão ela tem um lapso temporal, ou seja, o cidadão ele vai ter os seus direitos políticos suspensos por um determinado período. Depois desse período, cumprido esse período, ele vai reaver os direitos políticos. Já na perda não tem essa previsão. Via de regra, ele vai perder os direitos políticos e fica sem os direitos políticos. Contudo, em ambas as hipóteses, o cidadão ele poderá reaver os direitos políticos. E vamos falar então quais são as hipóteses de perda dos direitos políticos. Bem, a primeira hipótese de perda dos direitos políticos é quando cancelada a naturalização. Ou seja, o cidadão ele está em processo de naturalização para ser brasileiro e aí, por alguma razão, por uma ação ingressada pelo Ministério Público Federal, esse processo de naturalização ele é cancelado. Ele é cancelado e quando ele for cancelado, automaticamente ele perde os seus direitos políticos. A segunda hipótese é por aquisição voluntária de nacionalidade. Ou seja, o brasileiro ele pretende adquirir uma nova nacionalidade. E aí, via de regra, quem se naturaliza, ele perde a nacionalidade originária. Então, essas são as duas hipóteses de perda dos direitos políticos. E agora, as hipóteses de suspensão. Bom, a primeira hipótese de suspensão é quando o cidadão ele se torna incapaz, civilmente incapaz. Ele vai ter os seus direitos políticos suspensos até que ele retoma a sua capacidade. Ou seja, quando o cidadão ele se tornar novamente civilmente capaz, ele vai ter novamente os seus direitos políticos. A segunda situação é por condenação por improbidade administrativa. Neste caso, a pessoa que for condenada por algum crime envolvendo improbidade administrativa, ela vai ter os seus direitos políticos suspensos. E a última hipótese é quando condenado em sentença penal condenatória transitada em julgado. Ou seja, o cidadão ele foi condenado, transitado em julgado, ele vai ter os seus direitos políticos suspensos. E ele só vai reaver esses direitos políticos quando ele cumprir essa pena que ele foi condenado. E isso, importante mencionar que isso vale tanto para penas privativas de liberdade como para penas alternativas. Ou seja, independente da pena que o cidadão for condenado, ele, havendo a condenação e for transitado em julgado, ele vai ter os seus direitos políticos suspensos até que ele cumpra integralmente a pena. Ok? Esse é o vídeo. Um forte abraço.